certo? Vai aparecer a mensagem ali para vocês que a gente está sendo gravado. Então vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica. É uma aula não muito extensa, até porque é um conteúdo, uma patologia mais familiar para todos vocês, certo? Ana Kelly, seja bem-vinda. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me falar, tá? Então, para a gente começar, é preciso a gente fazer essa introdução do que é o sistema vascular, né? Cardiovascular. Quando a gente fala de cardiovascular, a gente tem que entender que esse sistema envolve uma bomba, que é o coração, né? Que vai bombear esse sangue para o nosso corpo, e vasos e veias que vão carregar, transportar esse sangue para os nossos tecidos, certo? Ele é fundamental porque sem sangue nenhum tecido do nosso organismo sobrevive, certo? Então, se eu não tenho essa bomba chamada coração bombeando, ejetando esse sangue para o nosso organismo, eu não tenho nutrição dos tecidos. Se os tecidos não recebem sangue, eles morrem, certo? Então, por isso que a gente fala que ele está aqui no centro, porque a natureza é perfeita, né? E coloca ele numa posição fisicamente conveniente. Ele está aqui no centro para receber o sangue que não está oxigenado e ejetar esse sangue oxigenado para o restante do corpo. Então, ele fica num ponto estratégico, certo? Fazendo uma comparação com, por exemplo, centros de saúde, né? Um pronto-socorro, por exemplo. Onde que um pronto-socorro fica na cidade, geralmente? No centro da cidade, para ele ser de acesso rápido, certo? Então, inspirado, né? Inspirado no nosso coração, que está no centro do nosso corpo, para facilitar esse transporte de sangue para os nossos tecidos. Aqui, a Ingrid entrando agora. E aí nós precisamos lembrar dessa parte de anatomia cardíaca, certo? A gente tem que lembrar que coração é um tipo de quê, gente? Liguem o áudio aí. O que é o coração? Que tipo de músculo que a gente tem? Qual tipo de músculo, gente? Do coração? Como que é o nome? Luiz, me ajuda? Esqueci agora, professor, mas eu sei. Músculo. Ingrid. Que músculo que é o coração? Cardíaco. Cardíaco. Então, o músculo cardíaco chamado de miocárdio. Então, o coração também é um músculo, certo? É formado por tecido muscular e precisa ser altamente irrigado, certo? Então, o coração, além de ejetar sangue para todo o organismo, ele também é altamente vascularizado para ele conseguir garantir as suas funções, certo? Se nutrir também para conseguir executar suas funções. Então, a gente precisa relembrar aqui um pouquinho como que esse sangue passa pelo coração, certo? A gente tem essas cavidades no coração, que então são 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Átrio Professor, direito. Oi. interrompendo a senhora um pouquinho. O sangue que passa para ele, para ser bombeado para o corpo, é o sangue que é filtrado pelos rins, né? Não, primeiro ele é oxigenado nos pulmões. Lembram disso? Aham. O ciclo aqui é coração e pulmão. Lembra? Não. Aham.
O sangue, na verdade, que chega aqui no coração, ele já passou pelo rim. Ah, tá. Ele já foi Então, filtrado, né? ah, Pelo tecido renal, pelos rins. E quando ele chega, mas ele chega aqui sem impurezas, certo? Que foram eliminadas pela urina, fezes, aham, mas ele não chega oxigenado aqui pela veia cava ah, inferior. E aí que ele vai para os pulmões, onde ele é oxigenado, tem as trocas gasosas, e ele volta para o coração oxigenado, e então ele é distribuído para os tecidos, hum, tá? entendi. Eu já vou passar um videozinho para tentar clarear isso aí na mente, certo? Então vamos relembrar aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem a veia cava inferior. É ela que vai trazer esse sangue aqui que vem, essa veia cava inferior está aqui no nosso abdômen, mais ou menos na região do abdômen, no centro, e ela sobe, vem pela veia cava superior, e ela traz o sangue que vai chegar no coração pelo átrio direito, passou do átrio direito, vem para o ventrículo direito, do ventrículo direito, ele vai mandar esse sangue para as artérias pulmonares. Das artérias pulmonares, esse sangue vai passar pelos nossos pulmões, onde vão ocorrer as trocas gasosas, e aí ele retorna para o nosso coração pelas veias pulmonares, aqui, ó, da direita e da esquerda. Essas veias pulmonares vão trazer esse sangue primeiro para o átrio esquerdo, depois esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, que é a grande força que o coração vai fazer, que é a sístole, e vai ejetar esse sangue do ventrículo esquerdo, vai contrair, né, apertar, e vai ejetar esse sangue que estava no ventrículo esquerdo, que vai ir para a aorta. E da aorta, esse sangue oxigenado, então, vai ser distribuído nos nossos tecidos. Tudo bem? Então, o que vocês conhecem de pressão arterial? Ela ainda é dividida em sistólica e diastólica, certo? O que é? Alguém pode me ajudar? A diferença de pressão arterial sistólica para diastólica? Hum, todo mundo muda? A sistólica é o maior valor. É de maior valor, né? Quando a gente E ela se refere ao quê? O que acontece para dar essa pressão arterial sistólica? É que movimento que o coração está fazendo? Como eu tinha dito aqui anterior, a pressão arterial sistólica, ela acontece nesse momento aqui, ó, de passar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. É a força que o coração tem que fazer, ou melhor, a pressão que o coração precisa fazer para que o sangue saia do ventrículo e entre para a aorta, tudo bem? Imagina que a aorta ela vai ter que essa pressão aqui entre o ventrículo e a aorta tem que ser o suficiente para que o sangue consiga percorrer todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, tudo bem? Então, por isso que ela é maior, é porque é a força, a pressão que o coração precisa gerar para que o sangue saia do ventrículo esquerdo, vá para a aorta e seja distribuído nos nossos tecidos, tudo bem? Então, é a pressão gerada no momento de contração do coração para ejetar esse sangue para o nosso organismo. Já a diastólica, então, vai ser a pressão gerada durante esse relaxamento muscular do miocárdio, ou seja, durante o momento em que ele está enchendo, tudo bem? É importante a gente lembrar também que todo o sistema cardiovascular
e até mesmo o sistema pulmonar, ele funciona por trocas de pressão, certo? Vamos lembrar assim, tudo para uma substância, o sangue, sair aqui do átrio direito e vir para o esquerdo, precisa que a pressão aqui seja dentro da cavidade do átrio, seja maior do que a pressão que está aqui no ventrículo. E vai ser essa diferença de pressão entre as cavidades que vai fazer com que as válvulas se abram ou fechem. Tudo bem? Assim acontece para o ar entrar no nosso pulmão. A gente tem que ter uma pressão menor dentro do nosso pulmão para que o ar entre. E depois gerar uma pressão maior dentro do nosso pulmão para que o ar saia. Uma pressão maior do que a pressão que tem aqui fora, atmosférica, para que o ar saia. Tudo bem? Então, vai ser essa diferença de pressão que vai abrir as válvulas aqui tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo, depois é uma diferença de pressão entre ventrículo direito e veia cá, a artéria pulmonar, que vai fazer essa válvula semilunar abrir, tudo bem? E assim por diante. Uma porta só abre quando eu tenho uma diferença de pressão. Um lugar tem que estar com uma pressão maior e o outro com uma pressão menor. O aumento dessa pressão aqui vai fazer com que a porta, no caso as válvulas, se abram e aí o líquido saia de uma cavidade para outra. Tudo bem? Então, para a gente lembrar, definimos então pressão arterial sistólica e diastólica. E aí a gente vai dizer o que é o paciente hipertenso. Então, o que é essa hipertensão? Quem que leu lá no livro de vocês? Quem tá com o livro aberto aí? Qual que é a definição de hipertensão arterial, gente? Me situa, me ajuda, tá muito cedo para eu ficar falando sozinha aqui. Luiz e Ingrid. Qual a definição de hipertensão arterial? É uma doença crônica degenerativa. Crônica degenerativa? É. Pensa bem. Ah, não, é porque aqui tá falando da sistêmica. Peraí. Não, mas é. Mas ele coloca como degenerativa? Crônico-degenerativa. Tá. Vamos lá. O que é uma doença crônico-degenerativa? O que quer dizer que é uma doença crônica? Que não tem cura e que você herda dos familiares. Primeiro que ela não tem cura. Essa é quando eu falo que é uma doença crônica, quer dizer que ela não tem uma cura, ela tem tratamento. Fim, certo? Se ela é herdada ou não, isso a gente não pode afirmar pelo termo crônico, tá? Degenerativa, o que isso quer dizer? Qual que é a evolução dela? Pode levar a outras doenças? Pode levar a outras doenças? Não, mais específico da própria patologia mesmo. Quando a gente fala que a doença é degenerativa, quer dizer que ela vai evoluir para quê? Qual que vai ser a evolução dessa doença? A infarto ou morte? Ai, que horror. Nem sempre, né? Mas quer dizer que a evolução dela é sempre para pior, se não tratada. Tudo bem? Então, é uma doença crônica, quer dizer que não tem cura, e degenerativa, que a evolução dela é sempre tendendo a piorar o indivíduo. Tudo bem? Então, se não houver tratamento, ela tende a piorar o sistema, ok?
Então, de acordo com as diretrizes de cardiologia, a gente tem o que seria uma pressão arterial ótima. Seria uma sistólica menor que 120 e uma diastólica menor que 80. Normal seria 130 e diastólica 85, certo? No limite, até 139 de sistólica e até 89 na diastólica. Falando de uma forma mais popular, o que seria o limite? 14/9, né? A pressão arterial estaria no limite. Mas a gente entende que um paciente com uma pressão arterial 140/90 já tem alguma disfunção, certo? E a gente precisa estar atento, não necessariamente medicar, tá? Mas aí precisa entrar com as outras vias de tratamento. Mudança do estilo de vida, prática de atividade física, reeducação alimentar, tá? Alguns países adotam o limite para hipertensão arterial, limites menores. Por exemplo, 130/90, certo? O que isso faz? Com que ele tenha um número maior de hipertensos, mas que as pessoas comecem a se tratar de uma forma mais precoce. Então, se não precisa esperar dar 140/90 para começar a tratar. Ele começa já a tratar, mesmo que ele esteja no dito normal nosso, 130/80, tá? E aí, quer dizer que esse paciente já vai ser medicado? Não, que ele vai ser orientado a mudar a alimentação, mudar a prática de atividade física, reduzir os fatores de estresse, para que não evolua para uma hipertensão. Isso é uma estratégia um pouco mais inteligente para evitar o agravo, né? É muito mais fácil prevenir do que tratar, certo? Porque uma vez estabelecida a hipertensão arterial, ela ainda não tem cura, né? O tratamento vai ser para o resto da vida, tá? Mas esses aqui são os padrões, as diretrizes adotadas aqui no Brasil, certo? Então, a hipertensão, além desses dados, né? Ele tem 140/90, uma pressão sustentada sempre acima de 140/90, por mais de 5 dias seguidos, ele vai ser considerado um hipertenso. E aí ele vai passar por estágios, né? Essa hipertensão vai ter estágios. No estágio 1, o máximo que ela atinge é de 149/99. No estágio 2, o máximo até 179/109 de diastólica. Imagina, gente, a pessoa aqui. Estágio 3, maior que 180/110. E ainda pode ser que ele tenha uma alteração só da sistólica isolada, que é uma característica mais particular de outras patologias cardiovasculares, onde ele vai aumentar mais a sistólica do que a diastólica. A diastólica vai estar sempre num valor normal, mas a sistólica vai estar sempre aumentada, tudo bem? Desses estágios, pessoal, é comum, a gente precisa lembrar também que a hipertensão arterial, ela interfere de acordo com o biotipo do indivíduo, né? Por exemplo, um indivíduo alto com peso maior, não tem como eu achar que ele vai ter que ter uma pressão arterial de 110/70, né? Porque a estrutura do corpo dele exige uma pressão arterial maior, ou seja, o coração dele vai ter que fazer uma força maior para conseguir ejetar sangue para o seu corpo como um todo, tudo bem? Então, a gente já espera que esse indivíduo vá ter uma pressão um pouquinho mais elevada, tá? Idosos também vão ter essa pressão arterial naturalmente, fisiologicamente aumentada por conta da rigidez vascular, que a gente já vai falar desses fatores que vão elevar a pressão arterial, tá? Então, a gente precisa ir ponderando esses limites aqui de pressão e adequando ele para cada paciente. Às vezes ele tem alguma outra alteração renal, pulmonar, que vai interferir na pressão. Um indivíduo obeso vai ter uma pressão aumentada, muito alto,
E quanto maior a idade, maior vai ser essa pressão arterial, tá? Por conta da rigidez do vaso, que a gente já vai explicar aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Estão conseguindo ver? Sim. Sim? Vamos lá. Conseguem ouvir? Eu não. E agora? Sim. Conseguem ouvir o áudio do coisa? Do vídeo? Ainda não. Mas lá, Eu tô vamos lá, eu ouvindo. vou explicando. Eu Ó, tô ouvindo. o sangue não oxigenado chega aqui pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão, chega de volta oxigenado aqui no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai para a aorta, certo? Esse enchimento, agora de uma forma mais devagar, né? Ele acontece a todo minuto, né? A todo segundo, na verdade. Então, a cada batida do nosso coração, e esse ciclo está acontecendo, certo? Que é a nossa frequência cardíaca. Por isso que ela vai caminhar junto nesse cálculo de pressão arterial, né? Depende uma da outra. Olha lá, o sangue chegando nos pulmões, lá irrigando e volta. Volta para o coração, então, oxigenado, certo? Lá com a professora Tati, vocês vão estudar direitinho o que acontece no pulmão com essas trocas gasosas, né? Como que o coração, o sangue passa a ser oxigenado, mas é um trabalho conjunto entre coração, pulmão e rins e cérebro, né? A gente fala que eles trabalham em parceria. Então, qualquer um desses órgãos, se lesionados, vai prejudicar o outro, certo? Se o rim tiver com algum problema, o coração vai ter que trabalhar em dobro. Se o coração tiver com problema, o rim vai ter que trabalhar em dobro. O cérebro fica tentando mediar, olha lá que legal, o sangue passando pela aorta. O cérebro vai tentando mediar essas contrações por meio do controle do sistema simpático e parasimpático. Simpático tentando uma contração mais ativa, parasimpático tentando um relaxamento dessas estruturas, no geral, não é sempre assim, né, em todos os sistemas. Ops. Deixa eu parar aqui. Conseguiram ver? Sim. Vamos lá. Agora, deixa eu voltar na nossa aula aqui. Não tá aparecendo o slide, né? Não. Tá carregando aqui de novo. Conseguiram relembrar o sistema cardíaco? Que vocês estudaram, acho que lá nas CMFs, né? O ciclo cardíaco. Mas vamos lá. Agora é o slide chave para a gente entender o que é a pressão arterial, certo? A pressão arterial, ela depende de uma equação, né? Que é dada pelo débito cardíaco vezes pressão arterial. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência periférica. Tudo bem? Tá aqui embaixo, ó. PAM, pressão arterial média, é igual ao débito cardíaco vezes resistência periférica total. Estão enxergando no slide? Tudo bem? Vamos lá. O que é a pressão arterial? Então, é a pressão
existente dentro das grandes artérias. Tudo bem? É a pressão que é gerada dentro dessas artérias para que o sangue se locomova no nosso sistema, certo? Porque se não houver essa pressão, o sangue vai ficar parado dentro da artéria e ele precisa ser distribuído por todo o nosso corpo. Então, aqui a gente simula que isso aqui é o ventrículo esquerdo e eu vou ter que gerar um débito cardíaco, ou seja, esse sangue vai ter que sair aqui do ventrículo esquerdo e ir para as grandes artérias, aqui falando de artéria aorta, tudo bem? E da aorta ele ir para as arteríolas, que são as artérias de menor calibre e estão distribuídas ao longo do nosso corpo, certo? Então, o que isso quer dizer? O que é o débito cardíaco? Alguém lembra? Pessoal, o que é débito cardíaco? Ninguém lembra? Débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Anotem aí. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, certo? O que isso quer dizer? Que toda a pressão arterial, ela vai ter interferência da frequência cardíaca? Vai, porque se a frequência cardíaca aumenta, logo o débito cardíaco também vai aumentar, certo? Se esse débito cardíaco aumenta, dentro dessa equação aqui, se o débito está aumentado, vezes a resistência, que teoricamente vai se manter igual, a pressão arterial vai se elevar, certo? Deixa eu ver aqui, só uma coisa. Quem que tá falando aqui no WhatsApp? Quando eu falo de pressão arterial igual débito cardíaco vezes resistência periférica, eu tenho que entender esses termos para eu entender como que a pressão arterial se eleva, certo? Então, pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência periférica. Se o débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico, como que eu aumento o débito cardíaco? Liguem o áudio aí e me respondam. Débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes resistência periférica. Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Como que aumenta, gente? Oi. Como que a gente aumenta a frequência cardíaca? Alguém me ajuda? Como que aumenta a frequência cardíaca, gente? Pessoal? Exercício físico. Também o uso de bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica. Algum estresse, emoção também. Isso, exatamente isso. Então, quando a gente está no momento de euforia, né, ou também de estresse, a nossa frequência cardíaca aumenta, certo? Se a frequência cardíaca aumenta, o que vai aumentar também? Pessoal, se aumentou a frequência cardíaca, o que mais que aumenta? A pressão arterial? A pressão arterial, né? Porque a gente não acabou de falar aqui. Deixa eu colocar aqui. Que eu coloquei a outra equação aqui.
que a pressão arterial depende do débito cardíaco? Então, se eu aumentar aqui, ó, vocês estão vendo meu mouse? Sim? Meu mouse aqui circulando a frequência cardíaca? Não. Não tô vendo. Não? Tá. Então, pensa aqui. Olha aqui nessa equação que está na tela aqui. Débito cardíaco, que é o DC, igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se eu aumentar essa frequência cardíaca, o débito cardíaco aumenta. Se eu aumento o débito cardíaco, a pressão arterial aumenta, certo? Então, em situações de estresse, de atividade física, de uso de bebida alcoólica, de drogas, essa frequência cardíaca se aumenta. Se a frequência cardíaca aumenta, o débito cardíaco aumenta. Se o débito cardíaco aumenta, a pressão arterial aumenta. Então, ponto. Então, se eu aumentar a frequência cardíaca, provavelmente a minha pressão arterial também vai aumentar. Tudo bem? Para compensar, porque estamos juntos nessa equação aqui inicial, certo? Outra variante que influencia no débito cardíaco é o volume sistólico, certo? Volume sistólico é o volume de sangue, tudo bem? Como que aumenta esse volume de sangue, gente? Como que eu aumento um volume de sangue? Do que é composto o sangue? Para eu conseguir aumentar. O que é uma coisa que compõe o nosso sangue? Água. Água, né? Como que eu aumento essa quantidade de água no organismo? Quando vocês vão lá para o churrasco, né? Vai lá para o churrasco, come linguicinha, calabresa, carne cheia de sal. Aí dá sede, tá tomando cerveja, né? Tá tomando cerveja, carne, linguiça, calabresa, tarará, tarará, tarará. Então, você ingere líquido e ingere uma comida rica em sódio. Esse sódio vai fazer o quê? Onde tem muito sal, atrai água, certo? E aí, o que vai acontecer? É como se esse sódio que você ingeriu retesse todo o líquido do seu corpo. E aí, não dá vontade de ir no banheiro toda hora, né? Lá no churrasco chega um ponto que você não para de ir ao banheiro de tanta vontade de urinar, certo? Porque o seu corpo está retirando o líquido, eliminando o líquido pelo excesso de sódio que você está ingerindo. Então, onde houver muito sódio, vai atrair muita água. Se esse volume aumenta, e esse volume aumenta quando a gente começa a reter esse líquido, esse débito cardíaco vai aumentar, porque a minha demanda vai ser maior. Eu tenho mais filtrado passando pelo meu sistema do que anteriormente se eu tivesse numa dieta tradicional, certo? Uma dieta com uma ingesta de sódio menor, ok? Então, quanto maior esse volume, maior o débito cardíaco. Quanto maior o débito cardíaco, maior a pressão arterial, ok? Então, eu aumentei a frequência cardíaca com as emoções, com o exercício físico, com ingesta de álcool, de drogas. Aumentei o débito cardíaco, aumentei a pressão. Depois, aumento o volume sistólico por meio da alta ingesta de sódio, que vai reter líquido, e essa retenção de líquido vai aumentar esse volume. Esse volume aumentado aumenta o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial, certo? Isso ainda não estou falando de patologia, tá? Estou falando de algo fisiológico do nosso corpo. Esses picos de pressão vão acontecendo ao longo do dia, certo? E depois, o último fator aqui que influencia na pressão arterial é a resistência periférica total, que está aqui nessa outra pontinha do desenho, certo? O que é a resistência periférica total? Imagine esse canudo aqui. Imaginem que esse canudo é o nosso vaso, a nossa artéria. Tudo bem? O que faz com que, por exemplo, a gente está lavando a área, né? Aí a água tá vindo bem fraquinha. Aí a gente vai lá no bico da mangueira e aperta o bico da mangueira, né? Então, se eu tinha uma circunferência nessa mangueira, para a água sair, a água estava saindo bem fraquinha.
Aí, quando eu aperto a ponta da mangueira, eu diminuo o espaço, né, o diâmetro dessa mangueira, e a água sai com mais pressão, não é assim? Ela sai com mais rapidez, não é essa a impressão que a gente tem? Então, o que eu fiz nessa mangueira? Eu diminuí o diâmetro, porque eu fiz uma força externa pressionando o bico da mangueira, que gerou uma resistência periférica. Vamos fazer uma analogia da mangueira com o vaso sanguíneo. Eu fiz uma resistência periférica nesse vaso, que diminuiu o diâmetro e aumentou a pressão. Ou seja, a mesma quantidade de líquido que passava num diâmetro de 2 centímetros, vamos fazer essa comparação, agora o mesmo volume de sangue tem que passar num diâmetro de 1 centímetro. Tudo bem? O que isso quer dizer? Eu vou ter que fazer mais pressão para esse líquido passar por esse local. Tudo bem? Então, é assim que eu consigo aumentar a resistência periférica. O que vai aumentar essa resistência periférica? Por exemplo, se eu tenho um diâmetro aqui, né, nesse vaso sanguíneo, e aí o indivíduo tem uma ingesta extremamente errada desde sempre, né, ao longo da vida. Sempre comida rica em gordura, muito sódio e sedentário. O que é isso? Diariamente, essa ingesta errada vai se acumulando gorduras nesse vaso, certo? Quanto mais gordura acumulada nesse vaso sanguíneo, menos espaço o meu sangue vai ter para passar. Porque onde era para ele estar passado, ele vai ter que desviar da gordura que está grudada lá na parede da artéria. Tudo bem? Então, esse é um fator da arteriosclerose, que é o depósito de gordura nos vasos sanguíneos, que vai levar, então, à rigidez desse vaso, porque além de depositar gordura, o local onde existe esse depósito de gordura se torna rígido, e ele exige, então, que o sangue faça uma pressão maior para ele passar. Tudo bem? Então, quanto maior é o depósito de gordura, maior pressão o coração vai ter que fazer para esse sangue passar por esse vaso sanguíneo. Outro fator que aumenta a resistência periférica é envelhecimento, porque naturalmente durante o envelhecimento os vasos sanguíneos vão se tornando mais rígidos, porque vai diminuindo a elastina do corpo e tudo vai sendo substituído por cálcio durante o envelhecimento. Então, aquele vaso que era complacente, né? Que quando a gente, tive uma grande emoção, né? O meu vaso distendeu e voltou ao normal. Durante o envelhecimento, ele perde essa elasticidade. Ele tenta expandir, mas ele, em vez de passar numa mangueira flexível, é como se o sangue estivesse passando por um cano PVC. Entenderam, mais ou menos? Então, aquela mangueira que era complacente, como se fosse uma bexiga, né? Que enche e volta, agora o sangue está passando num cano PVC duro. E ele não cede mais. Quando eu tenho um aumento de volume, ele bate na parede do vaso e volta. E essa batida que aumenta a pressão arterial. Tudo bem? Então, fatores como envelhecimento, arteriosclerose, que vai ser esse depósito de gordura nas artérias. O cigarro também torna os vasos sanguíneos mais rígidos por um processo de envelhecimento acelerado. Tudo bem? Quem fuma é como se ele envelhecesse o próprio organismo de uma forma acelerada, porque o cigarro provoca isso, certo? Então, enrijecimento do vaso pelo envelhecimento, pelo tabagismo, pela arteriosclerose, pelo sedentarismo, pelo alto consumo de sódio, vão ser fatores que vão aumentar essa resistência periférica total, certo? Então, se eu tiver esses fatores, eu vou, consequentemente, aumentar a minha pressão arterial, certo? Professora, mas a pressão arterial não é genética? Vamos combinar, quem que não tem todos esses fatores de risco, ou pelo menos um deles? Quem não se estressa diariamente, né, para aumentar a frequência cardíaca? Quem não come churrasco, toma cerveja com uma certa frequência, que não vai ter esse volume sistólico, uma demanda renal e cardíaca aumentada,
certo? Então, tem o caráter genético? Tem, mas é mais influenciado pelos nossos hábitos do que simplesmente pelo fator genético. Fala, eu conheço fulano que é super ativo, faz atividade física todos os dias, tem uma alimentação regrada e ainda assim tem hipertensão. Aí sim a gente pode pensar num fator genético mais forte, tudo bem? Mas geralmente são os nossos hábitos de vida que vão desencadear a hipertensão arterial. E isso, pessoal, não é o hambúrguer que você come hoje que vai gerar arteriosclerose amanhã, tudo bem? É um árduo trabalho, certo? Então, por isso que a gente pega no pé da alimentação infantil, né? Esse processo começa lá na infância. Aquilo que você ingeriu durante toda a sua vida vai depositando bolinhas e bolinhas de gordura diariamente nos seus vasos sanguíneos, nas suas artérias. E isso só vai te trazer alguma consequência lá na idade adulta. Hoje, enquanto você é jovem, 20, 25 anos, você nem sente, dificilmente vai sentir, certo? Mas a partir dos 50, 60 anos, isso vai começar a se mostrar de uma forma mais evidente, tá? Então, por isso que a gente fala que o cuidado com a nossa saúde, com a prevenção da hipertensão começa hoje, tá bom? Vamos lá. E aí, como que o nosso organismo vai responder a toda essa demanda, né? Ai, aumentou, fui para o churrasco, minha pressão aumentou, mas eu nunca tive nenhum sintoma de pressão alta. Por quê? Porque o seu sistema ainda consegue contornar a situação. E eu vou explicar como que isso acontece. Fisiologicamente, a gente espera que vai acontecer uma ação rápida ou uma ação lenta, tudo bem? No nosso organismo, para corrigir esse pico de pressão. O que acontece que o indivíduo vai desenvolver a hipertensão arterial? Quando eu só dou estímulo errado para a pressão aumentar, o organismo tenta e reverte a pressão. Mas eu vou lá e dou o estímulo de novo. Ele vai, aumenta a pressão, o organismo vem, diminui a pressão. Mas você dá estímulos diários e contínuos. Chega num ponto que o sistema não consegue mais. Ele perde a capacidade de contornar a situação. E aí o indivíduo desenvolve a patologia hipertensão arterial, tá? Numa ação rápida, tem a ver com o neuro, né? Como a gente não pode fugir, o nosso sistema é completo, um ligado ao outro. Então, numa ação rápida de aumento da pressão arterial, ai, ganhei na loteria, né? Fiquei muito alegre. Minha frequência cardíaca subiu, logo minha pressão arterial subiu, certo? O que vai acontecer nas minhas artérias? Nas minhas artérias eu tenho baroreceptores. Baro vem de pressão, então são receptores de pressão. O que esses receptores que estão nas minhas artérias vão captar? Opa, o sangue está passando com uma pressão muito alta, mais alta do que o normal do meu sistema. O que esses baroreceptores vão mandar? Vão mandar uma informação para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai falar: sistema nervoso simpático, corta, diminui essa pressão arterial, porque senão vai lesionar o tecido. Essa pressão está muito mais alta do que o normal. Então, o baroreceptor manda informação para o nosso sistema nervoso central, que manda o nosso sistema nervoso periférico, autônomo lá, inibir. Ele inibe, ele para de agir, certo? Então, ele vai reduzir a frequência cardíaca, reduzir a pressão arterial, e aí ela se normaliza. Então, ganhei na loteria, minha pressão subiu, opa, tudo bem, tô rico, né? Tá tudo certo. E aí a pressão arterial volta ao normal naturalmente, certo? Então, onde estão esses baroreceptores, né? Eles estão nas nossas artérias. Então, toda a extremidade das nossas artérias existem esses baroreceptores, esses receptores que vão captar, então, são responsáveis pela redução da variação segundo a segundo da pressão arterial. Então, eles recebem o estímulo de aumento ou de queda da pressão. Aqui eu dei o exemplo de pico de pressão, mas também, por exemplo, numa queda de pressão,
ele também vai ser ativado. Vai falar, opa, não está vindo sangue aqui? Cadê a pressão desse sangue? Então, ele vai, ao invés de inibir o simpático, ele vai ativar o sistema simpático. Acorda, ejeta, faz vasoconstrição para esse sangue passar, para a pressão arterial subir e o sangue ser distribuído, certo? Então, essas são ações rápidas do nosso organismo para tentar reverter um quadro de aumento ou de queda de pressão arterial, tá? Então, aqui no sistema, no resuminho aqui, o reflexo baroreceptor, que é tudo isso que eu expliquei, é um reflexo desencadeado por receptores de estiramento. Então, um aumento da pressão arterial estira os baroreceptores, estimula esses baroreceptores, que mandam informação para o sistema nervoso central, que manda uma informação para o sistema nervoso autônomo simpático, aqui, né? Não é só o sistema nervoso autônomo, simpático, para inibir o sistema nervoso simpático, então vai ocorrer a queda da pressão arterial, certo? Já no sistema a longo prazo, vem esse sistema renina, angiotensina e aldosterona, né? Que vem com essa sigla SRAA, tá? Esse é um sistema que é bom vocês estudarem, porque todo concurso que eu já fiz na vida cai uma questão de renina, angiotensina e aldosterona. Eles amam, certo? E é um sistema que funciona a todo momento no nosso corpo e envolve esses 3 órgãos que a gente falou, né? Mais de 3 até, né? Coração, rim e vasos sanguíneos, tá? A primeira coisa que acontece, deixa eu colocar aqui na tela maior. O fígado, ele produz uma substância chamada angiotensinogênio, tudo bem? Esse angiotensinogênio está livre no nosso organismo e enquanto ele está nesse formato, ele não faz nada no nosso corpo, certo? Entretanto, quando esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, que são enzimas que são produzidas, hormônios que são produzidos no nosso organismo, são ativados numa elevação de pressão ou numa queda de pressão, eles são ativados porque esse sistema atua nessa regulação da pressão arterial, de aumento ou de queda da pressão arterial, certo? Então, o angiotensinogênio está lindo e belo no nosso organismo sem fazer nada, tudo bem? Entretanto, quando as células justaglomerulares, que são células do rim, liberam a renina, essa renina, quando ela se liga ao angiotensinogênio, ela vai produzir uma angiotensinosina 1, tudo bem? Angiotensina 1 também não faz nada no nosso organismo. Entretanto, quando ela se liga à ECA, a enzima conversora de angiotensina, ela se transforma em angiotensina 2. E é a angiotensina 2 que vai provocar a cascata que a gente espera. Primeiro, ela vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, ela vai diminuir o diâmetro dos vasos. Porque se eu aperto esse vaso, é como se eu aumentasse a resistência periférica no vaso. Se eu faço uma vasoconstrição, eu aumento a pressão arterial, certo? Então, angiotensina 2, no vaso sanguíneo, ela vai fazer estimular a vasoconstrição. No sistema renal, ela vai aumentar a reabsorção renal. O que isso quer dizer? Ele vai reter mais líquidos, tudo bem? Esse líquido aumentado vai aumentar o volume sistólico, vai aumentar o débito cardíaco, que vai aumentar a pressão arterial, tudo bem? E depois essa angiotensina 2 vai estimular as suprarrenais a produzir o aldosterona, que é um hormônio que vai estimular o rim a produzir essa renina e desencadear todo esse sistema, tudo bem? Toda essa sequência. O que quer dizer? Que o sistema renina, angiotensina e aldosterona, quando ativado, ele vai ter a função, então, de elevar a pressão arterial, porque ele faz vasoconstrição, aumenta a resistência periférica. Ele faz
reabsorção renal, que é a retenção de líquido, que vai aumentar o volume sistólico, que aumenta o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial. Tudo bem? Então, esse sistema, quando ele está ativado, a função dele é aumentar a pressão arterial. E aí, vocês vão me perguntar, mas e aí, esse negócio está ativado o tempo todo? Certo? Quando necessário, quando existe uma queda de pressão, ele tem que ser ativado para que haja elevação da pressão arterial. Então, a pessoa está tendo uma hemorragia, teve um acidente, uma queda de pressão, ele se ativa para aumentar essa pressão arterial, senão o indivíduo morre, né? Sem pressão também a gente morre. Mas, o que acontece no hipertenso? Esse sistema, ele está hiperativado. Ele está sempre ativado, mesmo quando não existe queda da pressão, porque ele tem um estímulo errado. Aí o médico vai lá e vai prescrever o quê? Um medicamento que é um inibidor da ECA. Vocês já viram isso? Lê a bula lá do medicamento da pressão, vai lá ver que a descrição dele é um inibidor da ECA. O que esse inibidor da ECA vai fazer? Vai deixar de produzir a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Então, se não existe a ECA, ela não vai transformar a angiotensina 1 em 2. Se não tem angiotensina 2, não tem vasoconstrição. E aí, aparentemente, resolvido o problema, certo? Ou então, o médico vai prescrever o quê? Um diurético. Por quê? O diurético vai diminuir o volume, vai diminuir a retenção de líquido, que é essa reabsorção renal, tudo bem? E esse diurético, então, vai promover a eliminação desse líquido. Se eu diminuo esse líquido circulante no meu corpo, no meu sangue, eu diminuo a demanda cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco, eu diminuo a pressão arterial, tudo bem? Isso tem que ser analisado de paciente para paciente, para ver se o aumento da pressão dele vem por retenção de líquido ou por vasoconstrição. Isso é o médico quem vai avaliar e aí decidir qual que é o melhor medicamento, tá? Então, aqui a gente volta para o churrasco, né? Esse é um esqueminha do Guyton que explica o que acontece com o nosso corpo lá no churrasco. Então, aumento da ingesta de sal vai reter líquido, né? Então, vai aumentar o volume extracelular. Esse volume extracelular vai aumentar a pressão arterial. E aí, aumentou a pressão arterial, o que o sistema faz? Sistema renina-angiotensina, segura as pontas, segura, não se ativa. Porque se você se ativar, minha pressão vai aumentar ainda mais, e não tá bom, né? Então, ele vai inibir o sistema renina-angiotensina, que então vai diminuir a retenção renal de sal e de água, retorna o volume extracelular a níveis normais e retoma a pressão arterial. Tudo bem? Então, o que a gente espera que o nosso corpo faça num pico de pressão, numa demanda maior, que é feita por uma alta ingesta de sal ou de gordura, que iria elevar esse volume extracelular, a gente espera que o nosso organismo desative o sistema renina e angiotensina. Isso estando desativado, eu vou regular minha pressão arterial. Agora, quando ele fica sempre ativado, a minha pressão só vai aumentar. Quanto maior essa pressão arterial se sustenta, tudo bem? Como eu disse já no início, é normal a gente ter picos de pressão ao longo do dia. O que não pode acontecer é que esse pico de pressão se eleva e se sustenta. Ele tem que subir, mas ele também tem que descer. O que acontece no hipertenso? Ele não está fazendo um grande esforço, ele não está tendo uma grande emoção e a pressão dele está lá, 150/90, né? Então, opa, o cara está deitado. Não tem necessidade de estar uma pressão alta dessa forma, tá? Então, uma hipertensão arterial é um aumento da pressão arterial de forma sustentada. Ela sobe, para, e independente do esforço que o indivíduo está fazendo, ela se mantém alta, tá? Aí sim é uma patologia. E o problema vai acontecer só no coração? Não. Como eu disse para vocês, aqui é a parceria fechada, né? Cérebro, rim, coração. Os três trabalham juntos. Se um
está em falha, o outro trabalha dobrado, certo? O que isso acontece ao longo da vida, tudo bem? No cérebro, pode acontecer edema e várias áreas de hemorragia quando eu tenho pressão arterial sustentada. Lembra que pressão arterial não é só aqui no coração. Onde houver artérias no meu corpo, haverá aumento de pressão. Então, dentro de todas as artérias do meu corpo, vai ter uma pressão aumentada. E a gente tem artéria no cérebro? Tem, várias, importantes. Então, havendo um pico de pressão arterial, as artérias do cérebro ou de qualquer lugar do nosso corpo vão ter aumento de pressão. Pensando em tecido cerebral, que é altamente sensível a esses picos de pressão, pode ocorrer áreas de hemorragia, certo? Então, aquele vaso que estava fragilizado, por exemplo, um aneurisma, que até então o indivíduo não vai ter problema nenhum, vai viver a vida inteira dele lindo e bela. Ele tem um aneurisma e nem sabe. Mas, num pico de pressão arterial, esse sangue vem com tanta velocidade que rompe esse aneurisma, rompe esse vaso que estava fragilizado. E aí gera áreas de hemorragia no cérebro, tá? Podendo causar, então, um AVE hemorrágico, que a gente já havia estudado. Nos rins, olha aqui, a vasculatura do rim com constrição e consequente redução do calibre do uréter, diminuindo o fluxo urinário. O que acontece? Se eu faço uma demanda renal muito grande, ou seja, uma demanda de volume muito grande, é como se esse rim fosse se cansando de tanto estímulo errado e ele vai se constringindo, ele vai diminuir o seu número de néfrons por conta do excesso de estímulo errado e ele vai diminuir o calibre do seu ureter. O que isso quer dizer? Se eu não tenho néfrons, que são as unidades funcionais do meu rim, os néfrons são as células que justamente fazem a filtração do nosso sangue, se eu diminuo a quantidade de néfrons, eu diminuo os soldados. Então, os que ficam trabalhando dobrado e não dão conta da demanda, certo? Se o indivíduo tem uma ingesta errada de líquidos, de atividade física, enfim. Isso, consequentemente, vai diminuir o tamanho do ureter e vai diminuir o volume de urina. O que vai acontecer? Ao invés do rim conseguir eliminar esse excesso de líquido, ele vai começar a reter, tudo bem? E aí o coração se sobrecarrega por conta disso tudo. E no coração, aqui tem a imagem, né, do coração com dilatação e insuficiência cardíaca. É como se o coração estivesse numa academia 24 horas, né? Porque você aumenta a demanda, a carga cardíaca. E aí ele vai desenvolver uma hipertrofia. O que é uma hipertrofia? Um aumento do volume muscular, certo? E lembra que volume muscular não quer dizer força, tá? Então, o cara bombadão lá da academia, pá, tem um volume grande, todo musculoso. Ele tem volume muscular, não quer dizer que ele tem força muscular. Porque lembra que força muscular vai depender da flexibilidade, da questão articular, para dizer que esse indivíduo tem força, tudo bem? Então, o cara que malha, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Aqui, curtinho no bíceps, por exemplo, ele vai ter uma hipertrofia do bíceps? Vai. O volume do bíceps dele vai aumentar, vai ficar grandão. Mas se eu pedir para ele fazer toda a extensão do cotovelo e voltar com a amplitude completa, ele não dá conta. Por quê? Ele fez uma hipertrofia em encurtamento, numa amplitude de movimento muito curta. Ele não faz a amplitude de movimento completa do cotovelo. Isso vai acontecer com o nosso coração, quando o estímulo errado é dado repetidamente. Porque esse coração vai estar trabalhando constantemente com aumento de pressão, carga. Todo momento ele tem que gerar uma pressão mais alta para conseguir ejetar esse sangue. Ele vai aumentar de volume, mas ele vai ser um músculo fraco, tudo bem? E aí que desenvolve a insuficiência cardíaca, onde o indivíduo tem um volume muscular do miocárdio grande, mas ele não tem força muscular. E aí ele não consegue ejetar esse sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. E aí ele leva à insuficiência cardíaca. E ele vai ter que usar, então, medicamentos que vão tentar ativar
essa contração muscular para colocar, para ejetar esse sangue de uma forma mais eficaz. E aí a gente vai estudar depois o que faz, quais são os tratamentos para isso, tá? E aí, quais são os fatores de risco para uma hipertensão arterial? Eu já coloquei aqui de cara síndrome metabólica, tá? Não necessariamente o indivíduo tem que ter todos esses itens para ter uma hipertensão, tudo bem? Mas síndrome metabólica vem sendo muito estudada porque vai ser a doença do século depois da depressão, né? E da diabetes, que a diabetes está aqui incluída, inclusive, né? É o combo completo que as pessoas estão adquirindo diariamente. O que é a síndrome metabólica? Um indivíduo com uma circunferência abdominal, homens com a circunferência maior que 102 e mulheres com a circunferência acima de 88. O que isso indica? Que um indivíduo que tem uma circunferência abdominal maior do que esses valores, as chances dele ter uma gordura visceral é maior. Gordura no fígado, no rim, certo? E essa gordura visceral é mais difícil de ser eliminada, né? A gordura superficial, ela é queimada, ela é eliminada de uma forma mais rápida pela dieta e prática de atividade física. A gordura visceral, não. Ela é mais difícil de ser eliminada e ela provoca consequências nas estruturas onde elas estão, certo? Então, um aumento da circunferência abdominal é um indicativo que existe gordura visceral, tá? Baixo HDL, que é o bom colesterol. Então, o HDL é aquele colesterol que vai captar a gordura livre no nosso corpo para ser eliminada, tudo bem? Então, quando ele está diminuído, quer dizer que o indivíduo não tem essa eliminação de gordura, essa captação de gordura livre de uma forma eficaz, tá? A gente considera níveis ruins para homens menor do que 40 e para mulheres menor do que 50, tá? É importante a gente lembrar disso, porque às vezes o indivíduo tem um LDL, que é o colesterol ruim, alto, mas ele tem o HDL também alto. Então, um compensa o outro, né? Porque se o ruim tá alto, mas o bom também tá alto, então quer dizer que o bom tá dando conta de combater esse ruim que tá alto, tá? Agora, o que é mais perigoso é quando eu tenho um LDL, que é o colesterol ruim, alto, e um HDL, que é o colesterol bom, baixo. Aí, o LDL tá ganhando, o ruim tá ganhando. E aí, a chance de ter depósito de gordura nas artérias é maior, tá? Triglicerídeos elevados, então o nível de gordura no sangue, então esse concentrado de gordura no total maior do que 150, tá? Igual ou maior. Pressão arterial sanguínea maior que igual ou maior que 135/85, entra no combo da síndrome metabólica. E uma glicose elevada, maior do que igual ou maior do que 110, tá? Então, não é só para o idoso a orientação de prática de atividade física, né, gente? De alimentação saudável. Isso tem que começar hoje, porque isso tudo aqui o indivíduo não consegue da noite para o dia. É a vida inteira fazendo errado para conseguir uma síndrome metabólica dessa, tá? E como que é feito o diagnóstico, gente? Olha lá no livro de vocês. Como que é feito o diagnóstico de hipertensão arterial? Alguém me fala aí, por favor. Identificar os fatores de risco, anamnese, pesquisa, da presença de doença associada. Gratificar o risco cardiovascular. Ingrid, você conhece alguém que tem hipertensão arterial? Não. Sim. Conhece alguém hipertenso? Eu não. Sim. Sim? Como que essa pessoa foi diagnosticada? Os avós, os pais de vocês talvez tenham hipertensão
Como eles foram diagnosticados? Que exame que foi feito e falou, ó, você é hipertenso? Um eletrocardiograma. Pode ser feito por um eletrocardiograma para descartar outras patologias, certo? O que mais? O que é a primeira coisa que o indivíduo faz para descobrir que é hipertenso? Ferir pressão arterial. Vixe, professora, eu não sei. Aferir a pressão? Aferir a pressão, né? Primeira coisa que vai sinalizar é falar assim, opa, feriu a pressão tá alta, né? E aí o que ele vai fazer? Nas unidades básicas de saúde, a enfermeira que atender vai falar assim, seu João, o senhor vai vir aqui todo dia no mesmo horário, eu vou aferir sua pressão e a gente vai anotar por 5 dias como a sua pressão vai se comportar. Então ele vai falar assim, tudo bem, minha filha, todo dia, 1h eu vou vir aqui e você afere minha pressão. E aí por 5 dias, no mesmo horário, o indivíduo afere a pressão e se durante esses 5 dias a pressão se manteve sustentada, elevada, a gente desconfia que esse indivíduo está desenvolvendo uma hipertensão arterial. Feito essa primeira triagem, o paciente vai ser encaminhado para os outros exames. Eletrocardiograma, exames de sangue para avaliar glicemia, colesterol, triglicerídeos, glicose, né, que eu já falei. Proteinúria para ver se tem algum comprometimento renal, creatinina para ver se está tendo algum processo inflamatório, indicativo de algum infarto, alguma coisa assim. Ultrassom da carótida. E a gente tem um teste que é muito interessante. Mapa. Que é o mapa, que é aquele que a gente coloca, né, o aparelho de pressão no braço, e o indivíduo fica 24 horas com aquele aparelho. E de X em X tempo, geralmente o médico que cronometra, né? De 30 em 30 minutos, o aparelho vai aferir a pressão do indivíduo, mesmo enquanto ele está dormindo, enfim. E aí a gente vai ter um mapa, literalmente, de como é a pressão arterial desse indivíduo ao longo do dia, certo? Além disso, a gente tem o teste de esforço. O que é o teste de esforço? Coloca o indivíduo na esteira e vai aumentando. Enquanto ele está caminhando, vai estar sendo monitorado frequência cardíaca e pressão arterial. O que a gente espera? Que num aumento de esforço físico, vai ter aumento da pressão? Vai, mas não precisa aumentar para 200%, certo? Ele aumenta o suficiente para manter a demanda do esforço, tudo bem? Então, neste teste de esforço, ou teste ergométrico, o médico ou até o fisioterapeuta, aqui eu acho que a professora Tati faz, realiza esse teste para avaliar como o indivíduo, como o coração, o sistema cardiovascular do indivíduo se comporta a um aumento de esforço, tudo bem? Então, eu quero dizer que esses testes vão tentar decifrar como o organismo se comporta diante de um aumento de esforço. Tudo bem? Mas a primeira triagem é aferir a pressão todos os dias no mesmo horário e ir anotando e vendo se ele realmente sustenta esse pico de pressão, tá? Quadro clínico. Aqui a gente coloca quadro clínico, mas todo indivíduo com pressão arterial tem sintoma, gente? Fala assim, ai, acho que isso é aumento de pressão. Eu acho que tem gente que nem sabe que tem pressão alta. Nem sabe que tem, né? Uhum. E vive bem, né? Porque ela não dá sinais, né? Quando ela dá sinais, ela pode dar um sinal como uma cefaleia, uma dor de cabeça, geralmente na região occipital, e pela manhã, tá? É uma característica de aumento de pressão arterial, tá? Ai, mas eu conheço fulano que tem
pressão arterial e ele fala que é dor de cabeça que ele tem, mas é na cabeça inteira. Pode ter? Pode. Qualquer indivíduo com dor de cabeça forte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aferir pressão, tá? Porque um aumento de pressão geralmente dá como característica dor de cabeça, tá? Noctúria, pessoal. O que é noctúria? Lá da saúde da mulher. Não, ninguém? Noctúria é aumento da frequência urinária durante a noite, tá? A pessoa quer ir ao banheiro várias vezes ao longo da noite. Ortopneia é a falta de ar enquanto o indivíduo está deitado, tudo bem? Quando ele se deita, ele tem falta de ar, tá? Indicativo já de uma insuficiência cardíaca, porque na postura deitada, os níveis de pressão se igualam e aí ele fica com dificuldade para respirar, tá? Náusea pode ser um sintoma ou transtornos visuais. A visão embaçada, a visão turva, tá? Tontura, podem ser sinais de aumento da pressão arterial, tá? E geralmente, quando dá esse sintoma, geralmente é porque tá grave, é preciso correr, tá? E aí, na fisioterapia? Alguém aí já conhece alguém que teve o diagnóstico de hipertensão arterial e foi encaminhado para fisioterapia? Alguém conhece? Eu não. Não, né? Também não. Foi encaminhado para físio, não. Não, né? Não. Infelizmente não, tá, gente? Mas deveria, tá? Fisioterapia trata hipertensão arterial? Trata, sim. O que eu vou fazer na fisioterapia? Eu vou treinar esse coração a ele não elevar a sua pressão a mínimos esforços. Então, o coração não é um músculo, o músculo não precisa ser treinado, né? A gente falou isso no primeiro dia de aula lá. Jaque, Luiz, Matheus, que estavam na aula, devem lembrar. A gente precisa treinar esse coração. Como que eu treino esse coração? Com exercício aeróbico, com exercício resistido. Tudo bem? Então, eu vou treinar esse coração a não elevar a sua pressão exageradamente diante de pequenos esforços. Então, gradativamente eu vou aumentando a carga de exercício, monitorando frequência cardíaca, saturação e pressão arterial, e eu vou treinando este coração a manter, a sustentar a sua pressão, a sua frequência cardíaca diante de esforços físicos. Tudo bem? Como que eu vou avaliar? Até que ponto o meu paciente pode chegar? Até qual que é o valor normal de frequência cardíaca dele, certo? A gente tem essa equação, que é a equação do teste de Carbonem, tá? Se você não tiver nada, nenhum exame, nenhum teste ergométrico, nenhum ecocardiograma, nada mais sofisticado para te ajudar, você usa essa regrinha aqui, esse cálculo, tudo bem? Ele não é muito fidedigno porque ele vai usar a variável idade, né? Então, um indivíduo de 20 anos, então eu vou fazer 220 menos 20, a frequência cardíaca máxima que ele pode atingir é 200, certo? Mas eu tenho um indivíduo de 20 anos que tem 100 quilos e eu tenho um indivíduo de 20 anos que tem 60 quilos. Tudo bem? Então, a variante peso, estilo de vida, varia muito, né? E vai interferir nessa frequência cardíaca. Então, isso aqui se eu não tenho nenhum outro exame, eu uso esse cálculo, tudo bem? Mas no geral é isso. Pego 220. Mas aí se ele não tem nenhum exame, não tem nada, ele também não toma medicamento, né? A pressão dele não é controlada por medicamento, né? Não necessariamente, tá? Em lugares onde não tem acesso. Mas aí não é perigoso? Uma pessoa hipertensa que não toma medicamento, por exemplo. Hoje o Ministério da Saúde já permite que enfermeiros prescrevam medicamento numa área onde não tem médico. Por exemplo, numa cidade do interior que não tem um cardiologista,
não tem um médico na unidade básica de saúde, a gente tem protocolos básicos para prescrição de medicamento. Então, um idoso que está tendo pico de pressão, ela monitora lá por uma semana e viu que está com a pressão alterada, ela já prescreve um losartano, um captopril, tá? O enfermeiro pode fazer isso. E ele vai estar sendo medicado, mas mesmo medicado, ele pode ter o risco de ter aumento da pressão arterial, tá? E aí é o que esse cálculo também interfere, né? Porque ele não leva em consideração o uso de medicação. Então, geralmente, as medicações controlam a frequência cardíaca. E aí é preciso a gente cuidar isso durante a terapia. Eu não posso me prender também só na frequência cardíaca. Ah, a frequência cardíaca dele tá ótima. Mas a pessoa não está conseguindo falar enquanto está fazendo exercício, de tão cansada. Então, quer dizer que o exercício está muito exaustivo para aquele paciente, mesmo que a frequência cardíaca esteja normal, tá? Então, Edilene, tem alguns pacientes que são medicados mesmo sem ter feito uma realidade que não existe, tá? Teste ergométrico, ecocardiograma, não está, dá para contar nos dedos os pacientes que são hipertensos que já fizeram esse teste, tá? A maioria é medicado só baseado na clínica mesmo, máximo um exame de sangue e na clínica monitorando a pressão diariamente, tá? Então, você fez esse cálculo, vamos falar aí do um paciente de 20 anos, né? A pressão cardíaca, a frequência cardíaca máxima dele vai ser de 200. Eu vou trabalhar com 200 batimentos cardíacos na terapia? Não, eu vou trabalhar com 70% desse valor, tá? É geralmente isso. Então, 70% de 200 é essa frequência cardíaca que eu vou trabalhar dentro da terapia. Geralmente. Mas a gente já vai falar, nas próximas sessões a gente fala mais sobre isso. E aqui eu coloquei a situação problema do livro de vocês, ó. Paulo, 49 anos, chega ao ambulatório de fisioterapia cardiovascular para reabilitação devido ao quadro de hipertensão no estágio 1, de 140 por 90. Rapidamente você questiona sua história clínica e segue para avaliação fisioterapêutica. Após realizar todas as medidas da PA, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência cardíaca, e analisar o teste de esforço ergométrico, será necessário montar um programa de exercício para ele. De uma forma geral, como que vai ser esse protocolo, gente? Me ajuda. Agora é a vez de vocês. Todo mundo liga o áudio e falem sem medo de errar. Agora é a hora. Vamos. O que a gente vai fazer com esse paciente na fisioterapia, gente? Poderíamos montar um circuito? Circuito? Poderíamos. Como que seria esse circuito? Vamos fazer assim? Vocês vão montar esse protocolo de tratamento e vão me mandar no e-mail, tá? Para eu corrigir como atividade parcial dessa aula de hoje, tá? Tem que pesquisar, tem que entender um pouquinho do que a gente faz para a gente conseguir vender o peixe, tá bom? É importante a gente fazer isso. Professora, a situação problema que tá aqui, né? Sim. Uhum. E aí?
Façam isso, tá? Tá. Me enviem para eu pontuar a parcial de vocês essa semana, tá? É. Pessoal, alguma dúvida de hipertensão arterial? Ah, eu acho que não. É bem tranquilo eu acho esse assunto, assim. Não é tão difícil. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar só uma pincelada naquele slide de revisão que eu postei para vocês. Tá lá no portal, coloquei alguns vídeos que alguns tinham pedido sobre as avaliações. Espero que eu tenha ajudado um pouco aqueles vídeos, eu achei bem explicativo, né? A forma de avaliar tônus, a escala de ASE, até o vídeo que a Jaqueline tinha compartilhado lá no grupo. E aí eu montei esses slides de uma forma bem sucinta para a gente fazer uma revisão da unidade 1 e 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o sistema nervoso é dividido em central e periférico. Sistema central formado por encéfalo e medula espinhal, sendo o encéfalo composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e o tronco encefálico ainda subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? E o sistema nervoso periférico, composto por nervos, gânglios e terminações nervosas. Esses nervos podem ser cranianos, que partem do tronco encefálico, ou espinhais, que partem da medula espinhal. Eles vão ter a função sensitiva, motora e visceral, ou autônomo, como o livro de vocês usa esse termo. Na parte anatômica, na imagem, onde estão essas estruturas, né? Encéfalo dentro do crânio, medula espinhal dentro da nossa coluna, certo? Gânglios e nervos partindo da medula espinhal, os espinhais, partindo do tronco encefálico, os nervos cranianos. E esse aqui é um resumo entre local de lesão, quadro clínico e patologia num geral, para a gente matar a charada. Primeiro ponto. Onde está a lesão? Está no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico? Certo? Primeiro ponto da patologia. Peguei um exame. Pá, é uma lesão no encéfalo, então eu já sei que é uma lesão do sistema nervoso central. É uma lesão no nervo tibial, então é uma lesão periférica. Tudo bem? Como que vai ser o quadro clínico? Se essa lesão for no sistema nervoso central, geralmente numa fase crônica, certo? Passou lá 2, 3 semanas, o indivíduo vai apresentar uma hipertonia, que é um aumento do tônus, então o músculo fica rígido e não cede, ele só tem informação de contração, ele não tem informação de relaxamento, tá? Uma hiperreflexia, eu vou percutir e ele vai dar um movimento exacerbado do reflexo tendinoso. No AVE, que é a patologia que a gente estudou, essa hipertonia vai ser do tipo elástica. Tudo bem? Elástico igual um elástico aqui, ó, pegando a bexiga, né? Eu estico ele, quando eu solto, ele volta ao tamanho normal, tudo bem? É o sinal de canivete, que geralmente o AVE tem o padrão flexor, né? E aí a gente fala desse sinal de canivete aqui, onde eu tento ceder a essa hipertonia que tá me travando em flexão, e aí gradativamente eu consigo ganhar a extensão desse cotovelo. Ai, lindo, ganhei a extensão do cotovelo. Agora eu vou pegar um halter. Aí você solta a mão do paciente, ele volta o braço na hipertonia. Tudo bem? Então, sinal de canivete, igual canivete mesmo, que a gente faz força para abrir. E se a gente soltar. Ué, gente. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, só saiu o slide. Já saiu. Tinha sumido. Peraí. Me boicotaram aqui. No meio da minha explicação. Que deselegante desse Microsoft Teams. Tá abrindo aqui o slide. Então, o sinal de canivete, sinal do AVE, onde ele é uma hipertonia elástica. Ele estica, se eu cedo ao estímulo, ele volta à sua posição normal, certo?
Então, já nas lesões cerebelares, geralmente por um tumor, ou até mesmo um AVE na região cerebelar, ela vai cursar com uma hipotonia, porque é um centro diferente do cérebro, tá? As patologias mais comuns do sistema nervoso central, e essas são as patologias que nós estudamos no livro, né? AVE, TCE, traumatismo crânioencefálico e traumatismo raquimedular. São as 3 patologias do sistema nervoso central que nós estudamos. Já uma lesão do sistema nervoso periférico é composta, vão ser lesões nos nervos ou nos gânglios nervosos, certo? E elas vão cursar geralmente com uma hipotonia, então músculo flácido, mole, e uma hiporreflexia, você percute e não tem resposta nenhuma, tá? De reflexo. O que isso quer dizer? Que existe uma sensibilidade superficial, os receptores estão aqui, mas ele capta o estímulo, mas não tem quem leve essa informação para o cérebro, para ela ser processada. Se essa informação não é processada, não existe resposta motora, tudo bem? Então, lesão do nervo periférico, eu leso aquele que transporta a informação da periferia para o centro, tá? Que é o nervo, seja espinhal, seja craniano. As patologias que nós estudamos do sistema nervoso periférico: paralisia facial, lesão do plexo braquial, neuropatia diabética e síndrome de Guillain-Barré. Na avaliação, eu vou fazer a inspeção desse paciente, avaliar coloração da pele, temperatura, ver se tem alguma cicatriz, se ele transpira na região ou não, se ele é uma região extremamente fria, tá? Nível de consciência, as escalas que a gente usa para avaliar a consciência: mini exame do estado mental, que é o Mini-Mental, escala de Glasgow, que a gente estudou, nível de consciência, geralmente a gente utiliza essa escala a nível hospitalar, e escala de Rancho-Los-Amigos, que geralmente a gente usa a nível ambulatorial, tá? Para avaliar a consciência do paciente. Esse mini exame mental, eu vi que vocês estudaram ele com a professora Nelly, né? É a mesma escala. Tônus muscular. Como que eu vou avaliar o tônus muscular? Pela palpação, então eu vou palpar se esse músculo tem uma consistência mais rígida ou mais flácida. Vou observar através de um movimento passivo e rápido, tá? Então, para avaliar tônus, eu não faço assim, que carinho. Não, geralmente eu estimulo uma extensão de cotovelo, por exemplo, rápida e brusca, mas de forma passiva. E aí eu vou observar como esse músculo vai responder, se ele vai ceder ao movimento ou se ele vai travar, tudo bem? E uso a escala de Ashworth, que é exatamente isso. Eu pego o membro que eu quero avaliar, o músculo, e eu vou fazer um estiramento desse músculo, tudo bem? De uma forma rápida e brusca. E eu vou observar se ele vai travar no início do movimento, no meio ou no final. E aí eu vou graduar ele dentro da escala. A sensibilidade superficial. Paciente de olhos fechados, ele vai tentar identificar sensações de tato, dor e temperatura. Com um chumacinho de algodão, uma gaze para a gente avaliar o tato, dor com uma ponta de caneta, né? Pressiona e avalia. E temperatura, uma garrafinha de água ou esquentar o martelinho, né? Que é a parte metálica, esquenta ele, esfrega ele na mão, ele vai esquentar e aí a gente tenta aproximar da pele, tá? E ver se ele tem essa sensibilidade. Reflexos profundos tendinosos, que é a percussão sobre os tendões, geralmente bicipital, tricipital, e patelar e anquileu. A escala de Ashworth, que eu tinha citado anteriormente, então eu vou classificar ele como 0 quando ele tem um tônus normal, não tem espasticidade. Gente, eu coloquei aqui essa foto em espanhol, desculpa. Tinha outra em português, que eu tinha achado essa primeira, esqueci de apagar. Ele vai ter um aumento do tônus, mas no início do movimento. Ele vai ter aumento do tônus já na metade do arco articular. 2, em boa parte do arco
articular do arco de movimento, passou da metade, desde o início até mais da metade, ele está com restrição, resistência ao movimento, tá? 3, totalmente o arco completo com resistência, não cede ao movimento. E 4, não tem nada, ele está travado em hipertonia, ou em flexão ou em extensão, tá? Força muscular, essa graduação é similar à graduação de escala de Kendall, né? Mas com um outro nome lá, de acordo com MRC. Eu peguei do livro que tem disponível, esse livro aqui no portal de vocês. Ele vai graduar também de 0 a 5 a força. 0, ausência de contração. 1, contração visível de um grupo muscular, mas sem movimentação do membro. 2, já tem um esboço de contração, então uma contração muscular visível. 3, ele vai conseguir vencer a gravidade. 4, vence a gravidade e alguma resistência moderada. E 5, ele vence a resistência e vence a gravidade e uma resistência mais moderada, mais alta. Então, eu coloco bastante resistência e ele consegue ceder ao movimento, tá? E, por fim, a avaliação do equilíbrio, marcha e AVDs. O equilíbrio eu vou avaliar com o teste de Romberg, que é aquele teste super rápido. Você coloca o paciente em pé com os olhos abertos primeiro e pede para ele. O primeiro teste você vai falar: o senhor vai ficar em pé, parado, com os olhos abertos, e eu vou avaliar como o senhor se comporta. Geralmente as pessoas, até mesmo com os olhos abertos, vão oscilar. E depois você faz, agora o senhor vai fazer esse mesmo teste, mas com os olhos fechados. Então, deixa o paciente em pé, sempre deixando uma cadeira atrás, né? E ficar ao redor do paciente, fala assim: não se preocupe, se o senhor desequilibrar, eu estou aqui do lado, né? Fecha os olhos e você vai avaliar ele por 1 minuto e vai ver como que ele vai fazer. Eu brinco que esse é o teste da missa, do culto, né? Quando a pessoa tá lá rezando. A gente, quando vira fisioterapeuta, fica avaliando todo mundo, né? A pessoa tá lá com o olho fechado, rezando, daí ela começa a ir para frente, ir para o lado, certo? O que isso quer dizer? Que se eu tirei a sensibilidade, a via sensitiva, que é a visão, a pessoa perde a orientação sua no tempo e no espaço. Tudo bem? Além disso, a gente pode usar as escalas de Berg e o índice de Tinnett para avaliar o equilíbrio, tá? A marcha, a gente vai pedir para o paciente caminhar, tá? Eu sempre peço para vocês filmarem. Se o paciente permitir, filma ele andando, porque daí depois a gente avalia com mais calma o vídeo para ver quais as fases da marcha que ele tem prejudicado. E a AVDs eu vou avaliar as atividades de vida diária. O senhor consegue comer sozinho, se vestir, tomar banho, fazer higiene pessoal, ir ao supermercado sozinho? Consegue? Essas são atividades de vida diária que o paciente tem que ser capaz de executá-las, tá? Alguma dúvida? No geral? Não. Tudo bem? Eu ainda não corrigi o resumo de vocês, ainda vou corrigir e vou fazer a prova de vocês também ainda essa semana, ainda não fiz. Então, semana que vem, na sexta-feira, às 7h30, a gente se encontra aqui pelo Teams para ir tirando dúvidas da prova, mas a prova vai estar lançada no portal, tá? Então, vocês vão fazer como se fosse alguma atividade do portal, vão respondendo por lá, tá? Eu vou colocar alguns casos clínicos, algumas respostas que vão exigir que vocês raciocinem, né? Porque material de apoio vocês vão ter em mãos. Então, vai ser uma prova mais interpretativa, todos os professores estão fazendo assim, no intuito de estimulá-los a lerem o conteúdo, interpretar e responder as questões, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham daqui até sexta-feira, podem me procurar. Assim que possível, eu vou responder e a gente vai se conversando, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Logo isso tudo vai passar. Vamos lavar as mãos, usar máscaras, né? Todo mundo de máscara nova aí. Luiz, quando chegar a máscara, avisa a gente.
Beleza. Que as minhas do consultório estão acabando, tá? Vai vir E- salgado, hein, professora? Oi? Vai vir caro, hein? Pois é, né? Que abuso desse povo. Ah, Mas é uma demanda nacional, mundial, sei lá, né? só que para uso profissional não tem como usar de pano, né? Então tem que Tem que ser descartável, né? ser descartável. Aí Pois é. as pessoas físicas não estão usando, né? Mas para uso profissional Profissional mesmo não tem. não tem jeito. A sorte que eu tinha uma caixinha. É, Mas aí no início